A curva da morte, né? E olha, muitos acidentes de trânsito somente este ano. No ano de 2024, de janeiro a setembro, foram 235 pessoas que perderam a vida no trânsito de Manaus, com a média mensal aí de 26 mortes. Se compararmos aí, ó, as 19 pessoas que morreram no mês de setembro com as 43 vítimas do mês de agosto de 2024. A gente, inclusive, está aqui com o Manuel Paiva, que é especialista de trânsito, né? Olha, seja muito bem-vindo aqui ao Super Manhã. Volta pra gente aqui, Gesiel, volta pra gente a imagem. O nosso amigo aqui, especialista de trânsito, Manuel Paiva, já está aqui conosco para comentar essa situação, né? Muitos acidentes de trânsito, uma preocupação muito grande. A gente mostrou agora aqui a questão da curva da morte. É praticamente a curva da morte, como chamam, né? Porque é muito veículo pesado e é uma curva ali que acaba tendo uma preocupação muito grande, né? Bom dia. Bom dia, Bárbara. Bom dia, o telespectador. Bárbara, na realidade, esse ponto aí já é uma tragédia sempre anunciada, né? É o segundo acidente nessas proporções que acontece nesse mesmo local, nesse mesmo ponto, em torno de 30 e poucos dias, né? Aqui o SBT fez a cobertura do último, que gerou uma vítima, um rapaz que foi esmagado no seu veículo, né? Dessa vez, graças a Deus, não teve a vítima, aquele pedestre que fugiu, né? Você veja, né? A curva, ela é efetivamente, Bárbara, tecnicamente, ela não é adequada para se fazer aquele tipo de manobra pelo lado esquerdo. Por quê? As carretas, quando se dirigem ao terminal, no caso não é o terminal super terminais, mas é o terminal do Chibatão, na realidade essa carreta estava carregada com mais de 20 toneladas, né? E todas elas, quando se dirigem lá, dificilmente elas vão vazias. Efetivamente elas vão com o produto da Zona Franca ou vai com insumos que vão para a Zona Franca, né? E na realidade o raio de curva é muito pequeno. O pavimento efetivamente tem defeito, ele tem, você veja que o outro acidente, pela curva também muito pequena e a falha no pavimento, a carreta também, ela levou a sua carga para o lado direito e ela também emborcou para o lado direito, ou seja, é um defeito de origem que precisa ser ajustado. Você veja também naquelas imagens, existe uma retenção do movimento que vem lá do terminal, não é? Esse ponto, a população reclama que mora no entorno, o transporte coletivo que passa por lá, o pedestre que passa por lá, os trabalhadores que utilizam lá. O medo é constante. Os acidentes acontecem constantemente. Isso é um motivo de indignação. Nós não podemos perder a nossa capacidade de se indignar, né? Agora, essa o que falta, seria? Eu acho que uma ação primeira tem que se melhorar as condições de curvatura para fazer essa manobra. Tem terrenos do lado esquerdo, que dá acesso à base aérea de Manaus, tem terreno do lado direito, que dá no terminal dos superterminais. É preciso que haja uma intervenção viária, alargando essa via, melhorando as condições de curva. É preciso ter fiscalização permanente. E não só nesse local, né? Porque tem muitos outros locais não, também. Mas esse, efetivamente, ele é fundamental, porque ali todo mundo reclama. O pedestre não tem vez, ali não tem vez para o pedestre, para o carro pequeno. A fiscalização eletrônica, por exemplo, é necessário ter câmeras que estejam monitorando eletronicamente os movimentos do trânsito. É preciso que se tenha fiscalização do agente de trânsito constantemente lá. Por quê? Porque principalmente neste ponto. Nesse ponto. Esse ponto é fundamental. Porque, no fundo, sabe, Bárbara, quando acontece qualquer coisa ali naquele ponto, afeta toda a circulação na Rodrigo Otávio e na Avenida Presidente Kennedy, que vai para o Educandos. Ou seja, afeta aquele trecho ali. Olha, esse trecho já foi pior. Já há um tempo atrás foram feitas adequações, mudaram o pavimento perto do posto, mas efetivamente aí está a galinha dos ovos de ouro da nossa Zona Franca de Manaus. Sim. É toda a produção, ela chega e sai. Ela chega da indústria para poder embarcar.
ela sai exatamente quando efetivamente chegam os insumos para abastecer a nossa indústria. Efetivamente, nós não podemos conviver com isso, Bárbara. Né? A questão não é acidente, a questão é o transtorno, a insegurança viária. Quando você falou, é necessário o transporte de carga na nossa cidade, são mais de 43 mil carretas que circulam na cidade, elas transportam o abastecimento dos nossos serviços, do comércio e do distrito industrial, que precisa da autoridade, de todas as autoridades, um olhar especial, um cuidado especial. Como também nós temos que ter cuidado com o pedestre, com o idoso, com todo mundo, né? Com o motociclista, não é? Porque você falou, o número de acidentes está violento. Só o acumulado de janeiro a setembro, mais essas 6 vítimas que nós já tivemos agora no mês de outubro, efetivamente nós estamos com mais de 116 pessoas que morreram. A gente vê o quanto realmente a gente precisa ter um olhar mais atento a isso. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, pelas suas informações. Parabéns, Bárbara, pelo programa e oportunidade. Obrigado. Obrigada.